Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade estava silenciosa naquela noite, perturbada apenas pelo ronco dos motores e pelo brilho dos postes de luz refletindo no asfalto molhado. Marcus Reynolds, chefe de polícia, retornava de uma reunião estratégica sobre a reforma da polícia. Sua carreira exemplar, marcada pela disciplina e integridade, fez dele um modelo respeitado em toda a cidade. Enquanto esperava no sinal vermelho, uma viatura parou ao seu lado. O jovem policial Derek Collins, conhecido por sua arrogância e falta de discernimento, aproximou-se do veículo. Seus olhos examinaram Marcus com desconfiança e, sem verificar sua identidade, decidiu que uma verificação de rotina não seria suficiente. Saiam do veículo. Derek ordenou com a voz trêmula de autoridade, mas cheia de desprezo. Marcus levantou as mãos lentamente, mantendo a calma. Oficial, sou o general-em-chefe Marcus Reynolds. Pode verificar minha identidade antes de tomar qualquer atitude. Mas Derek, cego por seus preconceitos, ignorou o pedido. Algemou Marcus sob o pretexto de que ele se enquadrava no perfil de um suspeito. Os transeuntes pararam, chocados com a cena. Um policial de baixa patente prendendo o policial de mais alta patente da cidade. Marcus não se opôs. Sua calma e dignidade destacavam o absurdo da situação. Mas por trás de sua aparente compostura, uma tempestade se formava. Essa prisão injusta rapidamente se tornaria um símbolo de injustiça racial, abuso de poder e fragilidade dos sistemas que deveriam proteger. Enquanto Derek empurrava Marcus em direção ao carro de patrulha, uma pergunta ecoava na mente de todos que assistiam. Quem nesta cidade poderia realmente enfrentar o racismo quando até mesmo o comandante de mais alta patente poderia ser preso pela cor de sua pele? O som das sirenes quebrou o silêncio da noite enquanto Marcus Reynolds era conduzido à delegacia pelo policial Derek Collins. Os transeuntes ficaram paralisados, alguns sacando seus celulares para filmar a cena, incrédulos ao ver um comandante-em-chefe algemado como um mero suspeito. Dentro da viatura, Marcus permaneceu calmo. Sabia que perder a calma só pioraria a situação. Você sabe quem eu sou, não é? Ele perguntou, com a voz firme, mas calma. Derek olhou para ele com uma mistura de desafio e superioridade equivocada. Não importa quem você é. Aqui, você é apenas mais um suspeito. Marcus suspirou. Você está abusando do seu poder. Aconselho você a verificar meu distintivo e notificar seu superior antes que esse erro lhe custe caro. Collins zombou. Meu superior? Você realmente acha que sua patente vai te proteger? O sarcasmo de Derek mascarava seu desconforto. No banco de trás do carro, Marcus pegou o celular e fez uma ligação rápida para sua assistente, a capitã Olivia Martinez, uma oficial respeitada por sua eficiência e integridade. Olivia, é o Marcus. Estou sendo preso pelo Collins no centro. Sim, algemado. Não, ele está se recusando a verificar minha identidade. Poucos minutos foram suficientes. Olivia, sabendo da precisão e autoridade de Marcus, contatou imediatamente o segundo em comando e ordenou que Collins libertasse Marcus ou enfrentaria uma punição severa. Enquanto isso, vídeos de pessoas presentes já começavam a circular nas redes sociais. Comentários indignados se multiplicavam. Como um policial pode prender o general-em-chefe por causa da cor da pele dele? Na delegacia, Collins tentou novamente impor sua autoridade, mas a chegada rápida de superiores e a disseminação viral do incidente destruíram sua arrogância. Marcus, sempre calmo, sabia que agora tinha a cidade inteira de olho. O que começara como um abuso pessoal de poder se transformaria em uma batalha pública por justiça e dignidade. O general Marcus Reynolds entendeu que esta noite desencadearia um grande confronto com o racismo institucional e que ele teria que não apenas defender sua honra, mas também mostrar a todos que ninguém está acima da lei, incluindo aqueles que acreditam estar. Na manhã seguinte, imagens da prisão já circulavam em todas as redes sociais. O vídeo mostrava Marcus Reynolds algemado, impassível, de frente para o policial Derek Collins, que parecia tentar disfarçar seu constrangimento com arrogância. Comentários indignados rapidamente se multiplicaram. Cidadãos comuns, jornalistas e até policiais respeitosos denunciaram o ato racista e abusivo. Em seu escritório, Marcus analisou a situação com precisão. Sabia que uma simples reclamação interna não seria suficiente. Precisava controlar a narrativa antes que Derek Collins pudesse manipular a versão dos acontecimentos. Convocou sua equipe de comunicação e seus assessores mais próximos. Entre eles, a capitã Olivia Martinez, uma estrategista leal e formidável, tornou-se seu braço direito nessa batalha.
Usaremos a transparência como arma, declarou Marcos. Cada detalhe, cada protocolo que Collins ignorou será documentado. Os cidadãos precisam saber o que realmente aconteceu. Publicaram uma declaração oficial no site da polícia e nas redes sociais, enfatizando a patente de Marcos, sua carreira exemplar e a inadmissibilidade da prisão. A mídia local e nacional rapidamente noticiou a história. Redes de notícias transmitiram segmentos ao vivo em que especialistas em direito e ética policial denunciavam o comportamento de Derek Collins. Enquanto isso, Collins tentava justificar suas ações, mas todas as declarações eram desmentidas por vídeos, testemunhas e pelo distintivo oficial de Marcos. Sua arrogância estava se transformando em pânico. O segundo em comando convocou uma reunião de emergência e ameaçou impor sanções severas. Por sua vez, Marcos manteve a calma, ciente de que essa cobertura da mídia era crucial. Ele sabia que o mundo estava assistindo não apenas a um incidente individual, mas a uma ilustração do racismo sistêmico dentro das forças policiais. Cada mensagem que ele compartilhava, cada intervenção que fazia, reforçava sua posição. Ele exigia justiça não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de injustiça por causa da cor da pele. Com a explosão das hashtags #JusticeForMarcos e #StopPoliciRacism no Twitter e no Instagram, Derek Collins viu seu poder se esvair. Marcos, impassível, já planejava seus próximos passos. Não se limitaria a denunciar a injustiça, mas garantiria que ela tivesse consequências concretas e irreversíveis. Este caso não se tratava mais apenas de uma prisão injusta, estava se tornando o catalisador para uma mudança no policiamento, expondo as brechas de um sistema que deveria proteger, mas às vezes oprimia. Marcus Reynolds sabia que agora tinha o mundo inteiro como testemunha da verdade. Derek Collins passou uma noite agitada. As imagens virais da prisão o deixaram sem trégua. Cada notificação em seu celular parecia um lembrete gritante de seu erro. Seus colegas começaram a cochichar pelas costas, e até mesmo alguns de seus superiores o desaprovavam abertamente. Na sede, Marcus Reynolds também não descansava. Ele sabia que a batalha não seria travada apenas nas redes sociais. Derek tinha que responder por suas ações dentro do quadro jurídico e administrativo. Marcos convocou sua assessora jurídica e a capitã Olivia Martinez. Vamos registrar uma queixa formal e solicitar uma investigação interna, explicou Marcos. Mas não é só isso. Quero que Derek Collins entenda que suas ações têm consequências. Enquanto isso, Derek tentava controlar os danos. Enviou um e-mail aos seus superiores, explicando sua versão distorcida da história. Mas cada palavra foi rapidamente desmentida por evidências em vídeo e depoimentos de testemunhas. A mídia local pedia entrevistas, e ele sabia que uma declaração desajeitada poderia destruir sua carreira. A polícia, sob pressão pública, decidiu suspender Derek Collins enquanto a investigação continuava. Foi um pequeno triunfo para Marcos, mas ele sabia que era apenas um passo. Derek, humilhado e furioso, começou a procurar aliados para defender sua reputação, sem saber que qualquer ação adicional apenas fortaleceria o caso contra ele. Ao mesmo tempo, Marcos recebeu mensagens inesperadas de apoio. Ex-colegas, civis e até mesmo alguns policiais que testemunharam injustiças semelhantes compartilharam suas histórias. Marcos entendeu que aquele caso o afetava muito além de si mesmo. Estava se tornando um símbolo da luta contra o racismo institucional na aplicação da lei. Marcos e Olivia Martinez prepararam uma coletiva de imprensa. Eles queriam que o público entendesse não apenas a prisão injusta, mas também o comportamento sistêmico que ela revelou. O mundo precisava ver que havia líderes dispostos a se manifestar contra a injustiça, mesmo dentro da própria força policial. Aquele dia marcou uma virada. Derek Collins não era mais apenas um policial arrogante. Ele havia se tornado o rosto de um abuso de poder publicamente divulgado. Marcus Reynolds, por outro lado, consolidava seu papel como líder moral, usando a verdade e a transparência como armas para transformar a humilhação pessoal em um movimento por justiça. O sol nascia sobre a cidade, mas para Derek Collins não trazia trégua. Suspenso de suas funções, sua arrogância começava a ruir diante das consequências de suas ações. Os jornais publicavam as manchetes: prisão abusiva do general em chefe, um oficial suspenso. Enquanto as redes sociais fervilhavam com mensagens de apoio a Marcus Reynolds. Cada notificação no celular de Collins era um lembrete cruel de seus erros. Enquanto isso, Marcus Reynolds não se deixou distrair pela tensão. Juntamente com Olivia Martinez, implementou uma estratégia abrangente de mídia, jurídica e interna. O objetivo era claro: mostrar que Derek Collins não estava agindo apenas por ignorância,
mas que refletia um problema mais amplo de racismo institucional. Marcus também convocou um grupo de respeitados oficiais superiores para preparar uma coletiva de imprensa. Eles passaram horas detalhando os protocolos ignorados, documentando a prisão e coletando depoimentos de civis e policiais que testemunharam o incidente. Cada detalhe importava, cada palavra, cada imagem, cada evidência fortalecia a credibilidade de Marcus e enfraquecia a posição de Collins. Na conferência, Marcus falou com calma e autoridade. Ele explicou a situação sem raiva, mas com clareza implacável. O que aconteceu ontem não foi apenas um incidente isolado. Foi uma violação flagrante da lei, da ética profissional e dos valores que representamos. Os jornalistas, impressionados com a compostura de Marcus, fizeram perguntas difíceis, às quais ele respondeu com transparência. Olivia Martinez, ao seu lado, confirmou cada detalhe, enfatizando que Collins havia ignorado os protocolos e agido sob a influência de preconceito racial. As consequências foram imediatas. A reputação de Collins foi arruinada, não apenas entre seus colegas, mas também perante o público. Grupos de cidadãos e organizações de direitos civis exigiram sanções severas e uma revisão das práticas policiais em todo o distrito. Marcus, por sua vez, preparava-se para o próximo passo, a via judicial. Ele sabia que uma simples sanção interna não seria suficiente para evitar que incidentes semelhantes ocorressem. Ele precisava mostrar que a justiça poderia ser aplicada a todos, até mesmo aos próprios policiais. O dia atingiu um equilíbrio claro. Marcus Reynolds, impassível e estratégico, conquistava poder moral e apoio público. Derek Collins, arrogante e cego pelo ego, começava a perceber que suas escolhas haviam desencadeado uma tempestade da qual ele não sairia ileso. Poucos dias após a coletiva de imprensa, Marcus Reynolds e sua equipe jurídica foram ao tribunal para apresentar uma queixa formal contra Derek Collins. A ação não visava apenas obter indenização para Marcus pessoalmente, mas também denunciar abuso de poder e expor o racismo sistêmico na força policial. O gabinete do promotor estava lotado de advogados e repórteres. Marcus, fiel à sua forma, entrou com uma postura calma e confiante. Olivia Martinez, ainda ao seu lado, confirmou os detalhes dos protocolos ignorados e as evidências acumuladas. Cada documento apresentado ressaltava a gravidade do delito e a negligência de Collins. Collins, representado por um advogado ambicioso, tentou minimizar os fatos. Meu cliente estava apenas agindo como parte de uma verificação de rotina, alegou. Mas todas as evidências em vídeo, todos os depoimentos de testemunhas e todos os protocolos oficiais contradiziam suas alegações. A tensão na sala era palpável. A mídia transmitiu a audiência ao vivo, e o público acompanhou cada detalhe. Manifestantes pacíficos se reuniram em frente ao tribunal, segurando cartazes: "Justiça para Marcus, acabem com o racismo policial." A pressão social tornou-se impossível de ignorar. Marcus não demonstrou raiva. Sabia que paciência e precisão eram suas melhores armas. Durante seu depoimento, explicou calmamente: "Não é apenas a minha honra que estou defendendo hoje. É a dignidade de todos aqueles que foram vítimas de injustiça por causa da cor da pele ou de sua posição social." O procurador-geral, impressionado com a força do caso, decidiu apoiar a acusação. Derek Collins começou a sentir a pressão. Sua carreira, sua reputação e até mesmo sua vida pessoal estavam em jogo. Os superiores que inicialmente o ignoraram não podiam mais permanecer em silêncio. Ao final da audiência, o juiz ordenou uma investigação completa e confirmou a suspensão de Collins, solicitando um relatório completo sobre suas ações disciplinares e histórico. Marcus deixou o tribunal sob aplausos de repórteres e do público. Esta vitória inicial foi simbólica, mas crucial. Marcus havia transformado um ato de humilhação em um movimento por justiça e responsabilização. Derek Collins, que acreditava poder intimidar o general em chefe, começava a entender que todo erro custaria caro, e que Marcus Reynolds era muito mais do que um oficial. Ele era um símbolo de coragem, perseverança e integridade. A cidade inteira parecia agora cativada pelo caso Marcus Reynolds. Todos os jornais, todos os canais de notícias, todas as redes sociais noticiavam a história. Um comandante de polícia preso por um policial racista. Os cidadãos indignados exigiam justiça e transparência. Derek Collins começava a sentir o nó da corda se apertando. Seus superiores, antes silenciosos, exigiam responsabilidade. Colegas que o apoiavam timidamente agora o olhavam com desconfiança. Seu advogado insistiu que ele adotasse uma postura mais conciliatória, mas Collins, arrogante como um homem, recusou-se a admitir seus erros. Enquanto isso, Marcus Reynolds não deixava nada ao acaso.
Junto com Olivia Martinez, ele organizou uma reunião estratégica com vários policiais respeitados e experientes. Juntos, decidiram usar o incidente como alavanca para fortalecer práticas éticas e combater o racismo institucional. Derek Collins não é apenas um problema individual, disse Marcus. Ele representa uma falha em nosso sistema. Precisamos mostrar que não toleraremos esse tipo de comportamento. Olivia acrescentou: temos o apoio da mídia e do público. Se coordenarmos nossas ações adequadamente, podemos transformar este caso em um exemplo positivo para toda a força policial. Assim, um plano foi colocado em prática em várias etapas. 1. Liberação de evidências. Todos os vídeos e depoimentos confirmando a prisão injusta seriam publicados para garantir transparência. 2. Pressão interna. Superiores e os colegas de Collins seriam questionados para revelar falhas e responsabilidades. 3. Ação judicial. Preparação de uma denúncia sólida de abuso de poder e racismo institucional, apoiado pelo Procurador-Geral. 4. Mobilização pública, encorajadora cidadãos para exigir justiça e apoiar a reforma do sistema policial. A tensão atingiu o auge quando uma comissão interna de inquérito foi convocada. Collins, sentado em frente aos investigadores, estava visivelmente nervoso. Cada pergunta, cada detalhe, o lembrava de sua responsabilidade e da gravidade de suas ações. Marcus, calmo e sereno, observava de longe, sabendo que a pressão pública e institucional convergeriam para mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo um policial arrogante. No final das contas, Collins deixou o conselho mais isolado e vulnerável do que nunca. Marcus, por sua vez, consolidou sua imagem de líder moral e estratégico, um homem capaz de transformar um ato humilhante em um movimento por justiça e responsabilização. Derek Collins começava a sentir as consequências de suas ações pesando sobre ele como um fardo insuportável. Sua carreira, antes promissora, estava agora em ruínas. Os colegas que o apoiavam relutavam em apoiá-lo, e os superiores perdiam a paciência. Cada ligação, cada e-mail parecia lembrá-lo de que sua arrogância e preconceito haviam desencadeado uma tempestade da qual ele não sairia ileso. Collins decidiu lutar para salvar seu nome. Convocou seu advogado e tentou preparar uma defesa agressiva, baseada na ideia de que Marcus Reynolds, como seu superior, poderia ter influenciado o incidente por motivos pessoais. Mas a realidade era implacável. As provas eram massivas e públicas, os vídeos circulavam por toda parte e as testemunhas confirmavam a versão de Marcus. Enquanto isso, Marcus Reynolds não ficou parado. Ele e Olivia Martinez continuaram sua estratégia metódica. Coordenaram esforços internos e na mídia para manter a pressão. Entrevistas cuidadosamente preparadas, declarações públicas e análises de protocolos ignorados reforçaram o impacto do caso. Marcus disse em uma nova coletiva de imprensa: este não é apenas um caso de prisão injusta. É um apelo por reformas, uma demonstração de que o racismo e o abuso de poder não podem ficar impunes. Collins, por sua vez, viu seus aliados se distanciarem e o apoio diminuir. Até mesmo seu advogado começou a insistir em uma negociação, percebendo que continuar lutando seria política e legalmente suicida. Para Marcus, essa situação representou uma oportunidade de dar o exemplo. Ele não buscava vingança pessoal, mas sim a aplicação rigorosa da justiça e a demonstração de que todos os policiais, independentemente da patente, devem ser responsabilizados por seus atos. A cidade agora observava com intensa atenção. Cada movimento de Marcus e Collins era analisado, discutido e comentado. As redes sociais transbordavam com mensagens de apoio a Marcus e duras críticas a Collins. A pressão pública e institucional aumentava a cada dia. Este capítulo da batalha era claro. Collins não estava mais no controle. Marcus, impassível e estratégico, preparava o momento em que o próprio sistema policial lembraria a todos que ninguém pode se colocar acima da lei. A tensão na cidade atingiu o auge. Derek Collins sabia que sua carreira estava prestes a ruir e, a cada dia que passava, seu medo e isolamento só aumentavam. A mídia publicou análises implacáveis de suas ações, e os cidadãos exigiam punições severas pelo que consideravam um ato inaceitável e racista. Marcus Reynolds, no entanto, estava pronto. Após semanas de cuidadosa preparação com Olivia Martinez e seus aliados na polícia, ele havia reunido todas as evidências, todos os depoimentos e todos os detalhes necessários para garantir que a justiça fosse feita. O cenário estava montado para o confronto culminante. O Conselho Disciplinar da Polícia se reuniu para analisar o caso de Collins. Marcus, convidado a depor, entrou na sala com a calma de sempre. Olivia Martinez estava ao seu lado, pronta para confirmar cada detalhe.
Collins, sentado à sua frente, tentava esconder o nervosismo atrás de uma máscara de arrogância, mas suas mãos tremiam levemente. Quando Marcus foi solicitado a relatar o incidente, ele o descreveu com precisão, clareza e compostura. Cada ação de Collins, cada violação de protocolo, cada preconceito racial foi exposto. Olivia Martinez confirmou os fatos, e as testemunhas chamadas a depor corroboraram inequivocamente a versão de Marcus. Collins tentou se defender, mas todos os argumentos fracassaram diante de documentos, vídeos e depoimentos de testemunhas. Até mesmo seu advogado parecia incapaz de refutar as evidências avassaladoras. A pressão na sala era palpável, e os membros do conselho entenderam que aquilo era mais do que um simples conflito entre colegas. Era uma questão de justiça, ética e honra. Após horas de deliberação, o conselho disciplinar proferiu sua decisão. Derek Collins foi demitido da polícia, punido por abuso de poder e comportamento racista. A notícia se espalhou imediatamente pela cidade e pelas redes sociais. A vitória de Marcus não foi apenas pessoal, mas simbólica. Mostrou que até mesmo o abuso de poder pode ser confrontado e punido. Marcus, impassível como sempre, deixou o conselho sob os aplausos silenciosos de alguns colegas e os olhares de admiração dos civis presentes. A batalha estava longe de terminar, pois este caso serviria de referência para todos os futuros casos de racismo e abuso de poder na polícia. Este confronto final estabeleceu uma verdade indiscutível. A justiça pode prevalecer, a dignidade pode ser protegida e ninguém pode se colocar acima da lei, mesmo por trás de um uniforme. Após a demissão de Derek Collins, Marcus Reynolds sabia que sua vitória não deveria permanecer simbólica. O verdadeiro objetivo era usar o caso para promover mudanças duradouras na força policial. Juntamente com Olivia Martinez e oficiais superiores de confiança, ele desenvolveu um plano ambicioso de reforma institucional. A prioridade deles, aumentar a transparência e a responsabilização. Marcus propôs a implementação de um sistema de supervisão interna reforçado, protocolos rigorosos para abordagens e prisões e um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e combate ao preconceito racial. Todos os policiais, independentemente da patente, seriam avaliados não apenas por seu desempenho operacional, mas também por sua ética e respeito aos cidadãos. A mídia continuou a acompanhar de perto Marcus e suas ações. Ele concedeu diversas entrevistas, não para se glorificar, mas para explicar a importância dessas reformas. Sua reputação como líder honesto e estratégico estava se consolidando, e o público começou a vê-lo como modelo de justiça e responsabilidade. O agora desonrado Derek Collins tornou-se um alerta vivo de que ninguém escapa às consequências de suas ações, especialmente quando atingem o cerne dos valores policiais e sociais. Os colegas de Marcus, inspirados por seu comportamento, começaram a apoiar ativamente iniciativas de reforma, criando um movimento interno que ia muito além do caso individual. Ao mesmo tempo, Marcus e Olivia trabalharam com grupos cívicos e especialistas em direitos civis para organizar fóruns e workshops, envolvendo a comunidade no processo de reforma. Os moradores da cidade, que testemunharam a prisão injusta, participaram ativamente, dando suas opiniões e contribuindo para a implementação de políticas mais justas e inclusivas. Marcus então entendeu que sua missão ia além de seu papel como general em chefe. Ele estava se tornando um símbolo vivo da luta contra a injustiça racial e o abuso de poder, demonstrando que coragem, estratégia e integridade poderiam transformar a humilhação pessoal em mudanças positivas para toda a sociedade. A vitória de Marcus não era mais meramente legal ou moral, era coletiva. A própria força policial começava a se reinventar, e a cidade assistia com admiração ao amanhecer de uma nova era, na qual a justiça e a imparcialidade eram mais uma vez prioridades indiscutíveis. Poucos meses após o incidente, a cidade havia mudado. As reformas implementadas por Marcus Reynolds e sua equipe transformaram a força policial. Transparência, ética e responsabilidade eram agora requisitos essenciais para todos os policiais. Programas de treinamento sobre diversidade e combate ao racismo institucional tornaram-se obrigatórios, e a comunidade estava ativamente envolvida no monitoramento e na formulação de recomendações. Derek Collins, desonrado e desacreditado, deixou a polícia em desgraça. Sua reputação, destruída por seu comportamento racista e abusivo, impossibilitou seu retorno a qualquer posição de autoridade. A mídia regularmente noticiava seu fracasso como um exemplo do que acontece quando o poder é mal utilizado. Marcus, por sua vez, foi reconhecido não apenas como um líder excepcional, mas também como um símbolo de justiça e coragem.
Sua calma estratégia e integridade ajudaram a transformar uma humilhação pessoal em um movimento de reforma em toda a cidade. Em uma cerimônia pública, cidadãos e autoridades se reuniram para celebrar as reformas. Marcos fez um discurso sóbrio, porém impactante. Esta vitória não é só minha. Ela pertence a todos aqueles que foram vítimas de injustiça, aqueles que acreditam na dignidade humana e aqueles que se recusam a fechar os olhos ao racismo e ao abuso de poder. Juntos mostramos que a justiça pode triunfar. Aplausos irromperam e a multidão se levantou em sinal de respeito. Olivia Martinez, ao seu lado, sorria, orgulhosa do trabalho coletivo. A cidade aprenderá que a força não residia apenas na autoridade ou na posição hierárquica, mas na verdade, na transparência e na coragem moral. Marcus Reynolds sabia que o caminho para a justiça plena ainda era longo, mas havia plantado uma semente de mudança que continuaria a crescer. Sua batalha provou que mesmo diante da injustiça e do preconceito, a perseverança e a estratégia podem transformar a opressão em progresso. Assim terminou o capítulo de uma humilhação que se tornou lenda. O general em chefe preso injustamente não apenas defendeu sua honra, mas também deixou um legado duradouro de justiça, responsabilidade e integridade para sua cidade e para toda a força policial.